O próximo painel falará sobre tratamentos alternativos à transfusão de sangue. Eu gostaria de convidar a doutora Raquel de Souza para expor sobre esse tratamento alternativo. A medicina e o direito são ciências que têm um objeto comum, o homem. E estas duas ciências visam também respeitar a sua dignidade como ser humano, principalmente em situações de conflito. E atualmente nós temos percebido que o vínculo mais intenso entre a medicina e o direito está na denominada relação médico-paciente, que é uma relação que tem enfrentado diversos desafios. Um deles nós podemos citar é a consciência sobre a autonomia da vontade do paciente. Hoje, o paciente ele deve ser encarado como um sujeito de direitos, independente do seu estado clínico, e não apenas como um objeto de cuidados médicos. E isso é um desafio. Por quê? Porque alguns médicos ainda encaram o paciente como sendo propriedade sua. E, na verdade, na relação médico-paciente, o paciente deve ser encarado como um agente autônomo, capaz de tomar suas próprias decisões e fazer suas escolhas com base nos seus valores e crenças pessoais. Em razão disso, na relação médico-paciente, sempre que houver uma indicação terapêutica ou cirúrgica, deve-se obter o consentimento do paciente. E não é um consentimento qualquer, deve ser um consentimento esclarecido, informado a respeito do seu diagnóstico, prognóstico, quais são os tratamentos que podem ser utilizados, quais são as alternativas disponíveis, quais serão as consequências da utilização ou da não utilização de determinado tratamento. E esse posicionamento hoje gera algumas indagações interessantes. Por exemplo, poderia um paciente com câncer recusar tratamento quimioterápico? Poderia um paciente recusar uma cirurgia radical como a amputação de um membro? Poderia uma paciente católica, devota, recusar um aborto, mesmo que os médicos atestem que sua gravidez seja de alto risco? Poderia um paciente muçulmano recusar o transplante de órgãos ou tecidos suínos, como uma válvula cardíaca, um fígado, mesmo que os médicos atestem o perigo de morte? Poderia um paciente testemunha de Jeová escolher uma opção terapêutica isenta de sangue? De fato, são indagações que geram controvérsias e abordam as questões médicas, jurídicas, éticas, principalmente abrangem os direitos humanos fundamentais do homem.